Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast, nessa série especialíssima sobre política cultural, né, com os nossos pré-candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju. Então, já agradeço a sua audiência, vocês já viram aí, já passaram por aqui a Niuli Campos, a Candice Carvalho, certo? E se você não é inscrito nesse canal, vá lá, se inscreve, curta, compartilhe, participe desse conteúdo que ele é feito para você. Então, se você tiver perguntas, se você tiver dúvida, né, se vier depois, você pode ir na nossa rede social, @soubadalando, e você pode mandar a sua pergunta nos comentários, no inbox, enfim. Esse conteúdo é para todo mundo e esse conteúdo faz parte de uma das entregas da gente aqui da Badalando em contribuir que tenhamos, né, na gestão pública cultural, né, mais ideias, mais contribuições para que a gente possa ter um mercado cada vez mais aquecido, né? O nosso mercado é um mercado que faz parte do setor econômico do nosso país, né? E não só no nosso estado, mas na nossa cidade, na nossa capital, precisa realmente ter um pouco mais de cuidado, e é esse o nosso compromisso, junto com vários outros fazedoras e fazedoras de cultura que nos ajudaram com perguntas, com provocações, para a gente ajudar realmente, né, a próxima gestão, né, da Prefeitura de Aracaju a ter um olhar um pouco melhor sobre a nossa cultura, beleza? Bom, vocês já me conhecem, David Gonçalves, não tem muita cerimônia, mas queria já anunciar para vocês o nosso próximo convidado aqui, ele que é do Partido Novo, né? Eu vou falar de Zé Paulo, porque tá aqui José Paulo, mas ele gosta de chamar de Zé Paulo, porque é um negócio mais informal, e o papo da gente hoje realmente é informal, mas para fazer a apresentação dele, ele que é advogado e procurador do Estado de Sergipe desde 1998, anteriormente atuou como delegado de polícia da Polícia Federal, né, tendo servido a superintendência do Amazonas, onde chefiou a Delegacia de Combate dos Crimes Ambientais e contra o Patrimônio Histórico. Em abril, né, o Partido Novo, partido que ele está disputando essa, né, tá na pré-candidatura, mas vai disputar a eleição, anunciou, né, que ele será o pré-candidato do partido, e eu já recebam aí Zé Paulo, seja bem-vindo aqui ao Badalando Podcast. Eu sempre gosto de pegar na mão no início para a gente trocar essa energia, que Maravilha. esse papo aí seja realmente tão bom pra gente como já está sendo, mas pra você. Vou chamar de você também, que você Claro, tem por os favor. cabelos brancos que nem eu, mas é jovem também. É, já Seja com mais bem-vindo. passado do que futuro, né? Mas Exatamente. eu agradeço, David. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E uma oportunidade também, né? Como nós conversávamos antes, o programa de governo ainda está em fase de confecção e é sempre uma oportunidade muito rica para o Partido Novo, para os seus pré-candidatos, a conversa com aquelas pessoas que conhecem das suas áreas. Então, nós tivemos uma conversa muito interessante com a Associação Comercial, praticamente nos deu uma proposta para o centro, para a revitalização do centro, porque conhecem a realidade melhor do que qualquer pessoa. E eu acho que o mesmo se dá aqui, né? Nós não tivemos a oportunidade até agora de conversar com alguém que seja, de fato, é, da área cultural, para não ser injusto. Na verdade, nós temos uma pessoa no partido, Sim, sim. mas ele é do partido. O que eu quero dizer é que não conversamos com alguém de fora, né? O Perfeito, Mingo Santana perfeito. nos ajuda aí Um grande reforço, na né? Um grande parte, representante da nossa cultura sergipana. mas de fora é a primeira vez que nós estamos conversando, que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém da área da cultura. Eu só faço uma correção, David. Na verdade, eu sou velho, né? Tenho Não, 50, velho vou não. fazer 51 Você é anos. experiente. Velho não, experiente. Quando você já olha para trás, já tem mais tempo do que ver para frente, você já pode se considerar, né, mais velho. Mas, na verdade, eu entrei em 98 em Sergipe, na Procuradoria do Estado de Sergipe, e em 2003 eu fiz concurso. Em 2002 eu fiz concurso para a Polícia Federal, em 2003 eu saí para fazer a Academia de Polícia, e em 2004, então, eu assumi o cargo de delegado da Polícia Federal. Fiquei em 2004 e 2005. Nesse período, eu tive que me afastar da Procuradoria. Eu pedi uma licença da Procuradoria para Certo. poder assumir o cargo de delegado da Polícia Federal. Me voluntariei para servir no Amazonas. Depois, então, pedi a exoneração de lá e retornei para a Procuradoria do Estado de Sergipe. Há quanto Então, tempo já que você retorna?
Eu retornei em 2005, né? Eu fiquei em 2004, 2005, no final de 2005 eu já retornei para cá. E acredito que deve ter trazido na bagagem uma grande experiência de vida, porque trabalhar lá no Amazonas, né, cuidando lá da nossa floresta, eu acho que não é para poucos, né? Não. Foi uma grande experiência. Eu sempre gostei da área do meio ambiente. Achei que para atuar nessa área o melhor lugar era ir para lá, né? Ainda não tinha esposa, não tinha filhos, então era mais fácil, né? Nada que me prendesse aqui. Aí eu tive essa oportunidade riquíssima, né? Uma cultura completamente É diferente. quase outro país, né? Exatamente. Valores muito diferentes, né? Uma realidade muito diferente, mesmo para a atuação policial, uma realidade muito diferente, né? Especialmente para a delegacia em que eu atuava, mas uma experiência riquíssima, né? De oportunidade de ter contato com outras pessoas, como eu disse, pessoas de outra cultura que vivem num ambiente, fisicamente, muito diverso desse que nós conhecemos, né? A floresta amazônica ela é absolutamente hostil, né? Se você entrar lá sozinho, você caminhou 200 metros para dentro da floresta, você já tem dificuldade de sair. Sim. Então, é algo que exige muito cuidado, né? Muita cautela. E impressiona você ver essas habilidades, né, que as pessoas são capazes de desenvolver, de se embrenhar, por exemplo, no meio da selva amazônica e conseguir sair. Isso para quem não é da região, é incompreensível. E até a conexão que eles têm, né, com a questão da mata mesmo, a questão da floresta, a relação que eles têm, né, de adaptação. Faz parte da identidade deles. Exatamente. A floresta faz parte, mesmo para quem vive em Manaus, que por incrível que pareça, uma cidade assim que não tem tanto verde, ela fica cercada de verde, mas Manaus mesmo, pelo menos na época em que eu morei por lá, era uma cidade muito cinza. Não era uma cidade muito arborizada. Você olhava ao redor, aquela imensidão, mas a cidade mesmo, ela era muito cinza. Mas mesmo para os moradores de Manaus, essa identificação com a floresta, com os rios, ela é muito interessante. As pessoas desenvolvem as suas atividades de lazer nos rios, se orgulham dos rios, das suas florestas. É bastante interessante. É uma coisa que eu gosto do povo do norte, é que realmente essa identidade é muito forte e o orgulho do pertencimento deles pela terra deles é uma coisa... minha esposa é de Belém, é do norte também, e tipo assim, esse orgulho, né, de ser do norte, de ser da sua terra, essa identificação... E quando a gente fala em identificação, identidade, a gente fala de cultura, né? Então é muito forte e acredito que realmente isso tenha enriquecido muito a sua bagagem. Mas eu quero saber o seguinte, veja, antes de a gente entrar na cultura, né, existe uma trajetória até você estar aqui sentado na minha frente como pré-candidato do Partido Novo, né? Como é que um cara que vem da área do direito, né? Vem da questão da justiça, parte com essa experiência também na polícia, entra na vida pública, né? Queria que você contasse um pouquinho essa trajetória até você estar aí como pré-candidato do Partido Novo. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Fica à vontade. Temos tempo, fique tranquilo. Eu sempre gostei de desafio e sempre gostei muito de me desafiar. Eu, já novo, quando tinha 11 anos de idade, resolvi que queria estudar no colégio militar. Colégio é que você acessava por concurso público. Então, na minha época, você tinha o 4º ano, que terminava o primário, e no 5º ano você entrava no ginásio. Eu, então, terminei a 4ª série, resolvi que queria entrar no colégio militar, né? Ao invés de seguir para a 5ª série, fui fazer um curso preparatório para me submeter a um concurso, para poder estudar onde eu queria. Estudei no Colégio Militar, inicialmente no Colégio Militar do Rio, eu sou natural do Rio, e fiquei 4 anos lá, 1 ano no Colégio Militar do Rio, viajei para Brasília, sou filho de um oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, então era comum a gente mudar de estado. Ele então foi movimentado para Brasília, logicamente foi a família toda, eu então estudei no Colégio Militar de Brasília. E lá em Brasília, enquanto os meus amigos aproveitavam, eu já com 14 anos de idade, abriram um concurso para menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil. Caramba. Na época existia isso. Né? Então, eu, inclusive, fui menor aprendiz da OAB aqui. Foi? Comecei a trabalhar de 14 para 15 anos. Pronto, eu comecei com 14. Aí eu sentei a bunda na cadeira para estudar. Aí fui menor auxiliar do Banco do Brasil. Tinha
uma felicidade danada, né? Saía do colégio militar 12h40, ia para casa, almoçava rapidinho, 2 horas estava no Banco do Brasil. Trabalhava, já tinha seu dinheiro, Poxa, tá? era o máximo, né? Achava assim aquele negócio sensacional. Então, assim, eu sempre gostei de me desafiar, né? de me testar. O concurso público, para mim, acabou sendo um caminho natural. Quando eu fiz a minha faculdade no Rio, quando terminei a faculdade, eu não desejava mais morar no Rio. Eu já tinha resolvido que não era a cidade onde eu queria passar o resto da minha vida. À época, né, não era como é hoje, mas já uma cidade muito tumultuada, com trânsito ruim, com problemas de violência, né, embora eu particularmente jamais tenha sofrido qualquer tipo de assalto, mas a gente sabe que acontece, sabe que pode acontecer em qualquer momento. Então, era uma cidade onde eu não pretendia criar minha família. E aí, então, eu vi a oportunidade de fazer um concurso público para sair de lá. Falei, bom, a hora é agora. Tinha terminado a faculdade, a matéria estava fresca na cabeça. Então, eu fiz 2 concursos para fora, fiz outros concursos, né? Mas dos que eu me lembro que foram os mais importantes, eu fiz concurso para cá, para a Procuradoria do Estado de Sergipe, fiz concurso para a Procuradoria do município de Campinas e fiz concurso para procurador do BNDES. Perfeito. O que eu queria, na verdade, era a Polícia Federal, mas a Polícia Federal não abriu, né? Eu tive a felicidade de passar nos 3 concursos e escolhi vir para Sergipe. Depois de algum tempo, ainda balancei um pouco, porque minha irmã acabou se mudando, foi trabalhar em Campinas, né? E eu tinha pedido a chamada final de lista, né? Eu fui chamado e falei, me coloca no final da lista. Certo. Então eu tive ainda a oportunidade de, depois de algum tempo, me mudar para Campinas, né? Mudar de cargo. Mas acabou que não tive coragem. Depois também fiz a mesma coisa em relação... Deixa eu só abrir um parênteses, só para entender. Por que você escolheu Sergipe? Pois é. Você já tinha alguém, você já conhecia aqui? Como é que começa a sua relação? O meu propósito era sair do Rio. Eu estava insatisfeito com a vida na cidade. Eu não me imaginava criando uma família no Rio. Então, eu não fui muito seletivo. O que apareceu na época, eu abracei. Mas, quando eu me inscrevi no concurso, eu descobri que uma amiga minha, amiga mesmo, tinha família aqui. O irmão dela morava aqui em Sergipe. Na época, as coisas não eram tão fáceis, né? Eu, por exemplo, não vi computador durante a minha faculdade. A minha inscrição não foi feita por internet, foi por procuração. Então, ela me disse que tinha um irmão que morava aqui, Marcelo Duarte, era engenheiro da Energisa, né? E hoje um grande amigo meu. E ele que me ciceroneou, né? Então, eu cheguei em Aracaju. Na verdade, uma história interessante. Posso contar já? Por favor. Você vai estourar Gostamos de história aqui. É bom que a gente já conhece essa sua relação, porque assim, eu sempre vejo que Aracaju acolhe muitos visitantes, muito turistas. O cara vem para conhecer um final de semana, gosta e fica. A cidade da gente tem esse imã, né? Então, assim, foi facilitada a minha vida, eu fiquei mais tranquilo, porque sabia que já tinha uma pessoa Pega de só referência. o microfone um pouquinho para você. Isso. Tinha uma pessoa de referência aqui, irmão de uma grande amiga minha. Isso já foi interessante. Mas enquanto eu vinha, eu fui pegar o avião, fui para o aeroporto, e sentado no aeroporto, papirando, né? Com livro na mão, estudando. E sentado lá no aeroporto do Rio, chega um cara, senta do meu lado e fala, vai fazer o concurso? Vai fazer concurso, por exemplo? Eu falei, pô, lá vem esses cariocas malandros. Aí eu falei, vou fazer o concurso. Vai fazer para procurador do Estado de Sergipe? Aí eu comecei a olhar, né? Falei, rapaz, o que tá identificando, né? Não tinha nada que identificasse a Procuradoria de Sergipe. Eu falei, pô, esse malandro é dos bons, né? Aí eu olhei assim um pouco mais confiante, rapaz, não fica preocupado, não é? Porque eu também tô indo para lá fazer o concurso e eu sou de lá. Eu estou no Rio para fazer o curso, fazendo um cursinho, e estou indo para lá. E aí, então, embarcamos, né, juntos. Quando cheguei aqui no aeroporto, eu ia pegar o táxi, ele falou assim, não, rapaz, espera aí que eu vou te levar onde você for ficar. Você vai ficar onde? Eu disse, olha, eu vou ficar hospedado na Capitania dos Portos. E vai fazer a prova onde? Vou fazer a prova no Ateneu. Então, espera aí que meu irmão vem buscar, eu vou deixá-lo em casa e vou te mostrar um pouco da cidade. Não conhecia, nunca tinha visto Aracaju até aquela época. Então, ele pegou, fez isso. Deixou o irmão em casa e foi rodar pela cidade. Ganhou esse tour gratuito. Ganhei, tremendo tour. Ele me levou então até a Capitania dos Portos, né? Ele disse assim, olha, agora eu vou te levar ao seu local de prova.
parou, você vai ficar aqui. Saiu de lá e seguiu, era só dobrar a direita ali que eu já chegava. Não atendeu? Falou assim, você pode vir a pé tranquilamente, agora eu vou voltar. Me deixou na capitania e disse, olha, qualquer coisa que você precisar e tal. Eu fiquei profundamente agradecido e assim, positivamente surpreso, né? Que acolhimento. Pois é, e ainda tem gente que fala que o aracajuano é meio fechado. Eu não concordo com isso, não. Eu faço exatamente a mesma coisa que seu amigo fez, eu faço com as pessoas que eu trago de fora pra cá. Não, depois eu te digo por que quem vem de fora tem essa sensação de que o aracajuano é fechado. Mas então, eu sempre gostei muito de correr, coloquei minha bolsinha dentro do meu alojamento, coloquei um tênis de corrida e fui correr, né? Falei, vou seguir esse rio aqui. Aí acabei na praia de Atalaia. Fui correndo até ali. Bastante ali. Andou um bocadinho. Aí quando cheguei, fui correndo pela areia, né? Eu resolvi olhar assim para os lados, né? Porque eu falei, não é comum você correr na areia de tênis. E eu estava conseguindo correr com muita tranquilidade, uma faixa de areia grande, a maré estava mais vazia. Aí eu olhava para a direita, uma calçada longe, eu me senti sozinho. Né? Sozinho, era como se eu estivesse numa ilha deserta. Aí então parei, dei uma parada, sentei e fiquei ali, né? Apreciando o mar, né? Aquela brisa gostosa, um mar completamente diferente do mar do Rio, uma brisa diferente. No Rio você não tem muito vento, né? Por conta daquela quantidade de prédio, você não sente. E ali o vento, né? Chegava às vezes até a incomodar, de areia grande, enorme, né? Aquela faixa enorme de areia. E eu olhava para cima por conta da posição, né? Quando eu sentei, eu não tinha a impressão de que havia qualquer coisa depois da areia. A sensação era de uma ilha, não havia aqueles prédios ali em cima. Né? Uhum. Aí então fiquei um tempo e falei, rapaz, é aqui que eu quero morar. Aí nesse aspecto foi negativo, porque veio a preocupação, eu não posso perder esse concurso. Esse eu não posso perder. Aí voltei, refiz o caminho, né? Voltei para a Capitania dos Portos. Tomei meu banho, lanchei, estudar. E aí fui, estudando. A prova foi em 2 dias, sábado e domingo, se não me engano. Terminada a prova, eu ainda voltei, dei uma passeada aí pela cidade, ainda fiquei mais um dia, na segunda-feira eu fiquei aqui para conhecer melhor a cidade. Conversei com esse amigo meu, né, irmão de uma amiga do Rio, e aí ele também, muito acolhedor, muito gentil, me levou para conhecer um pouquinho mais a cidade. Eu voltei para o Rio, estava sentado, meu pai... Na época já estava na reserva, né? É o aposentado, né? O militar ele não se aposenta, vai para a reserva. Né? Depois ele é reformado. Meu pai na reserva e estava trabalhando no Clube Naval, no centro do Rio. Eu, então, para acompanhá-lo, estava estudando, né? Eu ia para lá, para o Clube Naval, né? Para sair um pouco de casa, estudava no local de trabalho dele. Então, o clube é um clube que tem muita história, que tem muita cultura, né? Inclusive onde se deu a reunião em que os militares decidiram tomar o poder. É um clube que tem muita história e umas mesas bonitas, grandes. Eu colocava ali meus livrinhos e ficava estudando. E estava sentado ali estudando e vejo meu pai entrar assim, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que eu tinha passado o concurso. Então, até aquele momento, que eu me lembrasse, foi o ponto de maior satisfação, né, que eu experimentei na vida, não só pela aprovação, né, naquele momento ali, era pelo fato de ver o meu pai feliz daquela maneira. Aquilo foi realmente tocante. E aí pronto, aí foi esperar a nomeação, que não demorou muito. Eu fiz a prova em maio, acho que o resultado saiu em julho. Em outubro eu já estava aqui, de Malicuia, em Aracaju. Já sendo já aracajuana aí, praticante. Me estabeleci na rua Barão de Maruim, acho que é edifício Barão de Maruim, foi o primeiro lugar onde eu morei aqui. Era perto da Procuradoria, podia ir a pé. E aí fui, né? Passando a vida aqui. Como eu disse, depois ainda fui chamado 2 vezes para assumir outros cargos. Na hora, a gente sempre acaba balançando, né? Porque a família, o contato com a família, ele é muito importante. E você começa a olhar para os seus pais, começa a perceber que eles estão começando a envelhecer, né? Daqui a pouco vão precisar de ajuda, é isso que passa pela cabeça. Então, em alguns momentos surgiu aquele questionamento, será que eu não devo voltar, né? Será que eu não devo acompanhar minha irmã e tal? Mas acabou que resisti à tentação e só vinha sair em 2003, porque aprovado no concurso para delegado da Polícia Federal, eu saí, fui fazer academia, né? Não queria pedir exoneração da Procuradoria, porque
O meu laço, naquela época, com a Procuradoria, com o Estado de Sergipe, com Aracaju, já era muito grande. Aí eu consegui uma licença, disseram, não, você está licenciado, não recebe sua remuneração. Me afastaram por um período de até 5 anos. Eu fiquei 2 fora e retornei. E como que você, com essa experiência toda no funcionalismo público, né, numa área do direito, na área da segurança, entra nessa questão da vida pública, entra num partido... Na vida política, né? Na vida política. Foi por meio de um convite, né? O professor Rodoval, que está aqui, que é presidente municipal do partido, e o Saulo, que é um colega de escritório, e hoje já um amigo também, conversaram comigo apresentando essa possibilidade, né? Que eu considerei completamente inusitada, estranhíssima, porque assim, não estava dentro do meu histórico. Eu não tenho político na família, sempre atuei na área jurídica, né? Como delegado ou como procurador, como advogado, sempre ali muito ligado àquela área, muito restrito àquela área. Então achei estranho, né? Pensei que fosse uma brincadeira. Mas você já era filiado ao partido? Não era filiado ao partido. Eu fui convidado para me filiar e me candidatar. Você pode se filiar e sair candidato. Eu falei, pô, você está brincando, né? E com um agravante, além de ser um outsider, de não ter parentes na política, eu sou muito reservado, sempre fui muito reservado. Então eu era um camarada que nem o WhatsApp tinha, muito menos outra rede social. Mas é bom de história, mas contou a história, é bom de história. É bom de história. Com Instagram, nem pensar, Facebook, Twitter, nada. Absolutamente nenhuma rede social, zero. Como eu disse, nem o WhatsApp eu usava. Então foi muito estranho esse convite. Eu achei algo completamente inusitado, mas eles insistiram bastante. Primeiro apresentaram o cenário, falaram sobre o cenário político-eleitoral de Aracaju e tal, disseram que era importante a minha participação, eu fazia uma ponderação, mas eu não tenho nada a ver, por que não vão vocês? Eu fico ajudando de trás. Não, é uma questão de perfil e tal, acho que você tem perfil, a política precisa de um outsider, precisa de trazer gente de fora mesmo. E é uma coisa, assim, é bom também deixar claro, assim, para vocês que estão nos assistindo, o Partido Novo, ele tem uma regra própria, ele tem uma forma do Partido Novo, né, de escolher os seus quadros e tal, e por isso que é realmente uma coisa diferente, né, do que geralmente é na política. Completamente. Né? Jamais um outro partido, qualquer que fosse, faria esse convite para mim. Jamais. Não haveria a menor possibilidade. O Novo, ele tem essa mentalidade. Ele tem o propósito de trazer para dentro da vida política aquelas pessoas que vivem a sua vida comum e talvez nunca tenham pensado nesse tipo de atuação, mas que têm capacidade, têm aptidão, podem contribuir com a vida política do país. Então, é muito comum no Partido Novo esse tipo de candidato. E aí, me contaram a história do próprio Zema, Sim. que também era um outsider, como é que ele entrou para a vida política sem nenhuma pretensão, sem jamais ter almejado isso. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, também do Novo, eleito, né, pelo Novo na última eleição, e com uma aprovação superior a 90%, já com intenção de voto acima de 69%. São políticos que vieram de fora, que tinham uma carreira ou privada ou pública, mas uma carreira de fora da política, e abraçaram por amor a uma causa e hoje estão fazendo um trabalho que é brilhante. O Novo, ele tem essa... Ele olha e chama... Não vale carteirada para o partido, não. Eu sou filho de fulano, esposo de Beltrano, isso não importa para eles. O que importa é o perfil. Acham que a pessoa se adequa ali ao perfil do partido, tem como contribuir, eles convidam. E aí você aceitou e já está mostrando aí que está totalmente à vontade com essa missão, né? Vamos dizer assim. E queria agora começar a entrar sobre nosso assunto sobre cultura, né? Veja, o ponto de partida para mim, com todos os nossos convidados, né, com todos os candidatos, é entender primeiro como é que você vê a cultura. O que seria cultura para o Zé Paulo? Porque é importante a gente começar dessa maneira, porque através dessa visão a gente vai, né, desenvolvendo e aí entrando nessa questão, né, da cultura em Aracaju.
Bom, a minha tendência natural, por conta da minha formação, é seguir o conceito que vem da Constituição e perpassa por todas as leis sobre cultura. Então, eu considero a cultura um conjunto de bens materiais e imateriais que identificam um determinado grupo e que merecem ser cultivados. Então, eu não considero que tudo seja cultura. Eu considero, sim, que há coisas ruins e boas e que, para que algo seja considerado cultura, é preciso que seja alguma coisa boa, produtivo, né, que gere frutos para a sociedade, para o grupo. E é um conceito que eu trago, como eu disse, começa na Constituição, né? A Constituição tem 3 artigos que tratam da cultura, 3 artigos bastante longos, 215 a 216A, e também uma série de leis, a última, a 14.835, que também traz esse conceito, né? Dizendo que não é cultura aquilo que, por exemplo, ofende a moral das pessoas, né? Ofende os valores das pessoas. Então, eu acho importante, e eu, assistindo alguns dos seus podcasts, né? Eu ouvi ali um posicionamento bastante diferente. Né? Tudo é cultura, não tem que discernir, não tem que... Eu acho que a gente tem que dividir, né? O que é cultura, o que é evento, o que é forma de manifestação política, o que é arte. Né? Perfeito. A arte, ela pode muitas vezes demonstrar uma sensação individual que não caracteriza, que não identifica aquele povo. Então você pode fazer uma arte pelo belo, você pode fazer uma arte pela política, como forma de rebeldia política, de manifestação política, e nem sempre isso aí será cultura. Então, eu sempre gosto de falar assim que também o artista, né, por trás daquela manifestação, eu sempre divido assim, existe o homem, a mulher e o artista, porque o artista é aquele ser que ele é um pouco mais sensível para aquela antena de captar aquelas diversas sensações dentro da localidade que ele está. Então, se você tem um artista mais periférico, ele vai ter uma visão de mundo diferente, sei lá, de uma pessoa um pouco mais privilegiada financeiramente. Então, você tem esses recortes. E o artista, eu acho que ele consegue transformar isso em manifestações artísticas, e isso são seguidas por um povo ou uma sociedade em específico. E aí você vai desenvolvendo a questão da cultura. E aí, veja, com esse conceito que basicamente você falou, o cerne mesmo, que é a identidade, né? Por exemplo, quando o turista vem aqui em Aracaju, ele não quer ver se o asfalto tá bem feito, ele não quer saber se a cidade tá limpa, ele quer saber o porquê que Aracaju é diferente da cidade dele. Coisas que ele vai ver em Aracaju que ele não vai ver na cidade dele, né? Como é que você vê essa questão da cultura em Aracaju? Como é que, dentro dessa sua caminhada, né, pensando um Aracaju, né, com uma nova visão, né, na visão de você do Partido Novo, na sua visão enquanto gestor, como é que você vê hoje o cenário da cultura? Assim? Como é que você, David, a gente analisou, eu acho que tem isso aqui que é legal, isso aqui eu acho que precisava melhorar. Como é que você vê? Eu acho que a cultura ela é primeiro, muito mal focada em Aracaju. Eu acho ela mal focada, mal gerida e com um orçamento muito baixo. Então, vamos lá, começar pela questão orçamentária. O orçamento para a cultura é de aproximadamente 0,6%, né, do orçamento do município. E, pelo que eu vi, eu acho que eu não estou enganado, vi um relatório extraído da página da Funcaju, se não me engano. Que dá um pouquinho de trabalho, né? De ver. Um trabalho imenso. Então, agora não se consegue, né? O professor Rodoval conseguiu, inclusive, esse plano de cultura, que deveria ser acessível a todo mundo, ele conseguiu, conversando com o assessor de um vereador. Porque, na verdade, o plano, né? E depois a gente entra já mais nele, porque o plano foi aprovado aos 45 do segundo tempo aí, por um prazo do governo federal. Mas depois a gente fala sobre isso. E dos 23 milhões consideradas já as verbas complementares, que o orçamento inicial, se não me engano, era de alguma coisa em torno de 18 milhões. Desses 23 milhões, não usaram 6. Então, você tem um orçamento pequeno e não usa tudo. Se o orçamento fosse gigantesco, não vou usar, o orçamento sobrou, vou devolver, tá? Não vou ficar torrando dinheiro. Mas o orçamento já me parece muito baixo e não usam nem o dinheiro que se conseguiu orçamentariamente. Inclusive, esse dinheiro que não usaram, na verdade, é o saldo da lei Paulo Gustavo, que você viu esse orçamento de 2023, né? 23. Pronto, a gente tem esses dados aqui. Na verdade, esse quase 6 milhões foi o dinheiro da lei Paulo Gustavo que veio
e ainda não foi distribuída, aí está em conta ainda. Então ela só pode ser distribuído quando finalmente anunciarem os resultados e começarem a pagar. Aí talvez haja um problema jurídico, porque virou o orçamento, né? Virou Sim, o ano. Então, sim. não sei como eles farão, se colocarão como restos a pagar. Criaram um problema aí, porque o que vem para um exercício financeiro tem que ser pago naquele exercício financeiro, não pode ser pago no exercício É financeiro porque seguinte. isso não foi recurso próprio, isso veio do governo Do- federal. A Lei Paulo Gustavo foi uma lei Mas de mesmo fomento, assim, né? Veio pela lei federal. E aí tem esse imbróglio que aí tá, inclusive a gente do setor cultural, a gente tá aflito já há quase 2 anos com esses editais, esse dinheiro em caixa, que ainda não chegou, que foi um dinheiro emergencial. A Lei Paulo Gustavo foi uma lei emergencial vindo da Covid e a gente Exatamente. ainda não recebeu. Mas Então, aí veja, aí continuando essa questão do orçamento que você falou, pode orçamento continuar. baixo, poucos equipamentos culturais. Ontem até o professor Rodoval saiu comigo pela cidade. Vamos conhecer tudo, né? Já que nós vamos para um podcast de cultura, vamos conhecer Pô, aqui que os massa. equipamentos Que culturais coisa de boa. Aracaju. Tá vendo? Ó? Então, assim, a gente Já ajudou. contribuiu, já ajudou eles fazerem um passeio para ver esses equipamentos. Mas- Qual foi sua visão aí? Me conta. Quando terminamos, o professor Rodoval, mas já terminamos? Foi curto demais. A gente começou ali na Praça Olímpio Campos, né, dando uma olhada na galeria. De lá subimos para o Siqueira Campos, olhamos a Biblioteca Municipal, saímos para Desembargador Mainá, olhamos o Arquivo Municipal, descemos e paramos na Vila Cristina para ver o Centro de Arte. E acabou. O professor Rodoval ainda é um estudioso de Jackson do Pandeiro, estuda religiosidade na música de Jackson do Pandeiro, então entrou interessado por uns cursos, perguntou sobre os cursos e tal, já vai fazer, inclusive, aula de pandeiro, mas acabou ali. Né? Então, são muito poucos equipamentos e todos eles num retângulo ali muito curtinho. Não é possível que, se o objetivo é difundir a cultura, que ela esteja tão concentrada em poucos equipamentos culturais. Então, esse é um segundo problema. Um terceiro problema, eu acho que é um pouco de falta de foco em relação à compreensão de cultura. É lógico que, como todo conceito, ele pode ir para um lado ou para o outro, eu posso ter um mais amplo, mais restritivo, enfim, isso faz parte. Mas, independentemente do conceito que se tenha, parece que Aracaju vê a cultura só como a entrega de dinheiro para o artista. E não pensa no fomento da cultura que vai criar as condições para que o artista seja livre de verdade e viva da sua cultura. Porque um dos orgulhos de todos os artistas é a sua liberdade. Como você disse, é o homem, a mulher e o artista. É um ser assim, aberto para o cosmos. Né? Exatamente. Pois mas é difícil você ser livre se você depende do dinheiro do município. Você Exatamente. vai produzir uma obra que, por exemplo, uma obra crítica em relação ao município, né? Difícil, pode ser, né? O camarada é um desprendido, né? A família não está precisando, pode ser, mas isso tira a liberdade do artista. Então aí eu começo a passar para as soluções. O que o partido defende é a criação de um ambiente cultural. É preciso que a cultura esteja no dia a dia, seja natural para a pessoa, porque não adianta você entregar uma música erudita para alguém que não conhece nada de música. Perfeito. Não adianta você entregar uma obra literária para alguém que mal sabe ler. Então é preciso que primeiro você ensine a pessoa, mostre o que é a cultura, introduza na cultura, para que aquilo se torne algo natural para ela. Isso pode ser feito através das escolas, né? É levar a cultura mesmo para as escolas, né? Pegar esses artistas que podem contar as suas histórias e celebrar convênios com eles para que eles possam, nas escolas, de forma periódica, programada, né? Ensinar para aqueles alunos, contar a sua história, dizer o que é a cultura, como ele vê a cultura, como ele faz a cultura, como ele chegou àquele ponto. É você restabelecer os corais nos colégios, Sim. ou os corais dos modos gerais, do Banco do Brasil, tinha do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Temos aí o Canarinhos, né, que é bem histórico aqui eu em não Aracaju. conhecia. Né, conheci o Canarinho de Petrópolis e não conhecia o de Aracaju. Então, é importante que você crie em locais públicos, nas praças, de forma espalhada pela cidade, centros culturais, né, onde serão expostas obras de arte, onde serão dados cursos para aquela comunidade local, e aí você tem como aproveitar o próprio artista local. Enfim, há estratégias
que podem movimentar essa economia criativa. Você dá a estrutura que é necessária que seja dada para que o artista se desenvolva pelas suas próprias pernas e possa viver da sua própria arte sem tanta dependência. O município tem que dar estrutura. Então, há estratégias que podem ser adotadas para que o artista tenha autonomia, né? Autonomia e liberdade para que ele viva a sua arte e da sua arte sem a preocupação de que, poxa, será que vou desagradar quem alguém, eu vou desagradar né? alguém? Será que esse cara... Ih, mudou o diretor ali. Rapaz, vai atrasar o pagamento. Será que eu vou apresentar um projeto aqui? Será que esse projeto tá 10? Mas será que vai ser aprovado? Será que há uma confiança em relação a quem está apreciando o projeto? E a gente entra num outro problema e eu apresento a solução, que é a estrutura administrativa da Funcaju. Eu não sei se tem servidor efetivo ali. Eu acredito, pelos meus estudos, não. Até porque é uma das coisas que eu sempre pergunto, assim. Já ouvi diversas respostas, né? Nenhuma me convenceu ainda. Mas, assim, eu não entendo o porquê se demonstra, às vezes, muito... Não, eu me preocupo com a cultura, sabe? Todo gestor, não, eu me preocupo, eu quero uma cultura assim. Só que não tem uma secretaria. Veja, como é que você vai ter uma estrutura de política pública continuada? Veja, a gente tá falando de política pública, não são ações pontuais, né? Porque falar, não, a fundação, ela agiliza alguns processos para que eles realmente aconteçam, certo? Isso quando você trata coisas pontuais, um forró caju, um réveillon, um carnaval, mas o programa de cultura continuada, como você falou, você começou até inclusive numa visão que é super certa, mas as pessoas não se apegam nisso. Por exemplo, orçamento, a gente não tem orçamento. O 0,6 que você viu lá foi o que deu no orçamento, mas a gente não tem a garantia, porque isso não está contingenciado dentro de um fundo. Não tem um fundo dizendo, não, todo ano você vai ter X para gastar. Você não tem. Né? Agora, no apagar das luzes aí, de um prazo federal, foi que se criou um plano municipal de cultura, que já a gente entra, mas assim, a gente não tem esse orçamento determinado. Então, como é que você vai ter um fundo se você não tem uma estrutura de secretaria para você gerir esse fundo? Você não tem dizendo de onde vem. Então, uma coisa que se confunde muito, no estadual, por exemplo, o fundo de cultura do plano estadual, que já tem um pouco mais de tempo, ele é condicionado à assistência social. Aí você faz uma mistureba da assistência social com a cultura, que é com uma coisa que você falou também, que é onde vem as confusões. O artista, o setor cultural, ele não quer ajuda, ele não quer assistencialismo. Ele quer as condições para ele subsistir como os outros setores. Porque, por exemplo, se uma fábrica da BioID vem aqui em Sergipe para querer colocar a fábrica dele, ele vai ter incentivo, ele vai ter um monte de outras coisas. Então, por que o setor da cultura não pode ter uma política também de incentivo e tal? E é onde vem o fomento. Inclusive está na questão da Constituição, desse acesso à cultura pela sociedade. Então, assim, a estrutura ela é mal feita. Não é para você ter essa solidez, né? Porque às vezes as pessoas não veem a cultura como um setor econômico também, né? Imagine que o nosso setor, ele representa mais de 5% do PIB nacional. O setor da cultura. E aí quando você junta com o entretenimento, aí isso aumenta ainda mais. O setor da cultura junto com o entretenimento é maior do que, às vezes, a indústria farmacêutica. A cultura gerou em 2020, os dados são de 2022, se não me engano. Posso estar enganado, não tenho certeza se são de 23 ou 22. Acho que de 22. 7,4 bilhões em receita. Entendeu? E desse valor, 1,4 é só de direitos autorais. Arrecadados no mercado e dentro do Brasil. Então, veja, nós somos um setor econômico de muita geração de emprego e renda. Várias famílias comem da cultura. Só que na política pública a gente às vezes não é enxergado dessa forma. Entendeu? Eu acho que o problema, eu discordo de você em relação a... Eu tenho muitas críticas ao município, mas a opção por uma fundação ao invés de uma secretaria, eu acho que é uma opção válida. E eu já explico por quê. Qual eu acho o problema? O problema é que eu preciso de uma estrutura profissional. Quantas pessoas não ficam com receio de perder os seus cargos? Não há concurso.
O cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração. Sim. Então, simplesmente o Acabou a diretor gestão, acabou sai a tudo, pessoa, volta ou então tudo. você não se alinha com aquela gestão ou diverge em algum ponto, o camarada te bota para fora. Esse tipo de instabilidade ele é muito ruim para qualquer setor do Estado. Você precisa aí de um percentual que, para mim, não pode passar de 10% de servidores ocupando cargo em comissão. No mais, é servidor efetivo, por concurso. É lógico que o concurso bem feito para que entrem pessoas qualificadas a executar aquela tarefa. Perfeito. As pessoas que vão executar aquela tarefa com tranquilidade, não vão sofrer pressão do diretor, do presidente, do secretário, porque eles, olha, eu sou servidor efetivo, mostra aqui o que eu estou fazendo errado, eu corrijo. Agora, não venha dizer para eu fazer diferente do que eu quero, porque isso eu não vou fazer. Já o cargo em comissão, coitado, não tem nem alternativa. Não fizer, tá na rua. Amanhã tem carreata, tem todo mundo na carreata. Não apareceu? Rua. Então, veja, mas é assim que funciona. A gente sabe, na prática funciona assim. Não estou acusando uma pessoa específica, Claro. que eu teria que mostrar, mas na prática funciona assim. Veja aí em qualquer carreata quantos ocupantes de cargo em comissão tem. Garanto a você que metade ali, pelo menos, é ocupante de cargo em comissão. Porque não tem alternativa. Se o cara não é visto ali, ele vai e tem que dar uma parecida, porque senão o cargo tá em risco. E aí, e você acha então que esse modelo, então, assim, de ter uma fundação é mais efetivo? Não há, veja, na administração pública você tem, eu vou tentar fugir aqui do juridiquês, se eu ficar muito chato, você me corta. Não. Você tem a administração direta e a administração indireta. Tá? Então, a administração direta, o Estado ele é uma pessoa jurídica e ele tem braços, né? Pernas, cabeça, ele tem um corpo. O corpo do Estado são as secretarias. Né? Então, você tem todas as secretarias, elas compõem uma pessoa que é o Estado. Como eu, Zé Paulo, sou composto aqui cabeça, membros do tronco. Né? Então, o Estado ele é composto também por suas partes, que são as secretarias. Determinadas atividades que são próprias do Estado, ele pode executá-las por meio de uma outra pessoa jurídica. Perfeito. Ele cria uma outra pessoa jurídica, aí já não é mais um braço dele, é um filho dele, para executar uma atividade específica. E ele pode criar empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias. Quando você cria uma entidade fora do corpo do Estado, você não enfraquece aquela área que vai ser tratada pela fundação, pela autarquia, pela empresa pública, pela sociedade de economia mista. Você especializa. Você tem não um órgão, não uma secretaria cuidando de uma matéria. Você tem uma pessoa cuidando, quer dizer, um ente cuidando daquela matéria. Um ente que, inclusive, sob o aspecto teórico, não tem subordinação, por exemplo, ao prefeito. Entendi. Não é subordinado. Ele é vinculado, mas não é subordinado. Então, qual é a mais alta autoridade da Funcaju? É o presidente da Funcaju. Ele não deve subordinação ao prefeito. A gente sabe, mas se fizer o que o prefeito não quer, a cabeça é cortada. Aí é outra questão. Mas subordinação legal ele não tem. Então, quando é preparado o orçamento, as secretarias elas informam, tanto quanto as fundações e autarquias fazem, informam o quanto elas precisam para tocar a sua atividade. E haverá uma sistematização, a lei orçamentária será preparada com aqueles valores normalmente menores do que cada secretaria quer, encaminhados para a Casa Legislativa, que vai votar o orçamento. O fato de a área da cultura estar numa secretaria não significa que os recursos fossem garantidos, né? Como não são garantidos para nenhuma secretaria. A Procuradoria-Geral do município de Aracaju, ela tem lá um orçamento, né? Ela apresenta lá o que ela pretende gastar. Uhum. Não necessariamente a lei orçamentária trará toda a receita de que a Procuradoria do município vai querer. É uma secretaria forte. Mas ela não tem condições porque quem decide isso é o gestor. Aí, no caso, é o prefeito. Com seus auxiliares diretos, logicamente com seus secretários, é ele que vai dizer, eu quero o dinheiro aqui, quero ali. E depois quem vai bater o martelo ou não é o legislativo. Então o fato de estar numa fundação não muda nada. Fica só aquela questão muito mais assim de símbolo, né? É o símbolo. Poxa, não é uma secretaria, né? Não é uma secretaria, mas é uma fundação, poderia ser uma autarquia. Tem verba própria, mais especializada. O problema é você cria um ente especializado e não bota pessoas especializadas para tocarem o ente como ele deveria ser tocado. Então, eu acho que o problema maior
é esse, não o fato de ser uma fundação. O que não teria cabimento na minha avaliação, porque haveria uma sobreposição de atribuições, seria a existência de uma secretaria e de uma fundação. Aí eu acho que, de um modo geral, você acaba criando uma zona aí meio cinzenta, e quando todo mundo é responsável por alguma coisa, ninguém faz nada. Aí fica a secretaria jogando para a fundação ou para a autarquia e a fundação jogando Uma coisa que nessa compreensão de ter as duas coisas que já ouvi muito de outros gestores de outros, né, os estados que inclusive têm esse modelo, é que geralmente as fundações, porque veja, tem um episódio que a gente trouxe aqui também com a representante do Ministério da Cultura, né, do escritório do Ministério da Cultura aqui em Sergipe, que é a Tiane. Ela tem uma fala que inclusive reverberou muito dentro do nosso público e do nosso setor, que a política de edital, né? Edital não é política pública, é fomento, né? E aí, essa estrutura entre secretaria e fundação, em outros estados é tratado tipo, quem faz a política pública é a secretaria e quem faz o fomento pontual é a fundação, que é onde tem os editais e tal. E a estrutura de secretaria vai para realmente a gestão continuada dessa cultura, que passa por essa questão patrimonial. Seria um órgão, né? mais de estratégia, de planejamento, e outro mais executivo. Exatamente, entendeu? Porque a fundação traz um pouco dessa liberdade e de agilidade nesses processos. Porque, por exemplo, quando você falou muito bem também da questão das escolas, que é um grande palco, né, para trabalhar, inclusive trazer para a nova geração, né, principalmente o município, ele tem, né, como meta o ensino básico, né? E você está mostrando isso no ensino básico. Infantil e fundamental, né? Porque o básico inclui também o médio, né? Inclui o médio, basicamente então, infantil e fundamental. Isso. E aí o que acontece? E aí é uma idade crítica, não crítica, assim, uma idade importante para ter o contato, né, com essa cultura, para ele entender da onde ele vem, o que ele pertence. Né? Por exemplo, a minha esposa, quando na quarta, quinta série, né, chegava, ela dançava o carimbó lá em Belém. Aqui a gente dança a quadrilha, só que a gente não leva essa tradição nas escolas, como é que isso vai perpetuar? Né? Então, e aí é onde eu acho, é um discurso muito do nosso setor, é que essa estrutura, porque, por exemplo, eu não consigo enxergar nenhum outro modelo bem sucedido que uma fundação conseguiu ter uma atuação realmente tão continuada e abrangente sobre a cultura, porque é aquele negócio, fica só na questão do fomento dos editais. Ah, não, vamos fazer edital, e aí vai para aquela questão da distribuição do dinheiro puramente, entendeu? E você, por exemplo, aqui na gravadora, a gente trabalha com direitos autorais, mas nem todo artista sabe como acessar o direito autoral dele. Então você tem uma capacitação, você tem uma circulação, né? A ministra Margarete, na posse dela, ela falou uma coisa que realmente para mim faz todo sentido, que é a educação sem a cultura é ensino. Então faz parte. Então, como é que a gente vai criar uma estrutura, né? Eu já faço essa provocação para você pensar também, não precisa a gente também se prender muito a isso, mas, por exemplo, como é que fazer essa estrutura? Porque, veja, onde tem cultura, por exemplo, você pode alinhar em outras partes e ter um bom resultado. Um exemplo. Sem dúvida. Quando você tem a cultura numa comunidade muito violenta e você desenvolve um trabalho, você diminui a violência, né? Você tem que associar a cultura com o estudo histórico da cidade, com o turismo da cidade, com a segurança da cidade. Você associa a cultura com diversas áreas. Na pandemia mesmo, quantas pessoas que não podiam sair para consumir alguma coisa de cultura, com a música foi curada com relação a doenças, a doença da psicologia, a doença da cabeça hoje, que são os estresses, são as ansiedades, né? São as doenças do mundo moderno, né? Que com a música, com o consumo de música, isso, né, não consegue acalmar as pessoas. Então, se a cultura ela é bem gerida, né, e conversando com outras políticas públicas e outras partes, você consegue ter uma gestão no geral e a gente sai daquela visão que tipo, não, um artista, como eu já ouvi muitos, só quer a mamatinha de ganhar o edital. Não, e às vezes eu não conheço um artista, eu não conheço, juro, de qualquer seja viés político, inclusive, que ele
quer ganhar o dinheiro, não. Ele quer ter a condição de fazer um trabalho. Para que ele, inclusive, não precise ir atrás de um caixa de supermercado, ir trabalhar numa loja de shopping, em vez de que ele quer viver da arte dele, né? E às vezes esse ambiente é dado em outros setores. Por exemplo, o cara ser engenheiro, ele não precisa, não, eu vou ser um advogado para ser engenheiro. Não. Mas na música, na cultura, tem muito disso, sabe? É. Mas aí, 2 pontos, né? Primeiro, o artista também ele tem que entender o seguinte, nem sempre a arte que ele faz é compreendida pelo público, né? E talvez a arte não seja tão boa assim, né? O artista tem que falar, talvez eu me ache melhor do que o público me acha. Então, são 2 pontos. É possível que a arte não seja tão boa quanto o artista se acha, e é possível que a arte seja muito boa, mas o público não tenha condições de compreender a arte que o artista produz. Então, como você citou, o engenheiro, se ele não for bom engenheiro, ele vai ser relegado. Não haverá edital para ele. Não haverá contratação por parte do Estado dele. Você é um mau engenheiro, né? Ou talvez até você seja um cara visionário. As pessoas não gostam da sua obra de engenharia. Ele pode se capacitar, entendeu? E aí onde é que eu vou ter essa capacitação pro artista que não é tão bom no momento? Porque tudo é um amadurecimento. Mas como é que o engenheiro se capacita, Dave? Estudando. Da mesma forma o artista. Onde é que o artista hoje estuda? Você tem universidades, você tem centros culturais e isso é que precisa ser desenvolvido. Em Aracaju. Mas aí você volta. Sim, entendi. Bom, entendeu? Voltamos ao ponto. Entendeu? Mas isso em Aracaju a gente não tem. Corretíssimo. Mas é isso. Você precisa de centros culturais, você precisa de mais do que isso. Esse tipo de formação, você traz um artista de fora para cá. Aí vamos separar aí o que é show, evento, do que é cultura. Perfeito. Você citou aqui na nossa conversa antes o Wesley Safadão. Sim. Eu não considero aquilo uma manifestação cultural. É um show, é distração, é entretenimento, mas não é uma manifestação cultural. Eu não considero aquilo como um investimento em cultura. Trazer o Wesley Safadão daqui talvez colabore com o turismo, né? Certamente colabora com o entretenimento, mas eu não acho que colabore com a cultura. Né? Então, esse aqui é um ponto. Né? Se eu quero incentivar atividades culturais, realmente culturais, eu tenho que entender o que identifica aquele povo. O que identifica as pessoas que moram em um determinado bairro, em uma determinada cidade. O que é da essência delas, o que as caracteriza. E, nesse aspecto, o fato de você estabelecer lá centros culturais e quando trouxer os artistas, ao invés de você trazer o artista só para entretenimento, você traz o artista para dar cursos, para dar formações, né? Porque há artistas que são valiosíssimos. Não tem problema ele dar o show depois. Mas ele vem, dá a formação. O professor Rodovaldo citava um dos maiores violinistas do mundo, que era o professor Yamando Costa. Como é que você não chama? Mora em Portugal hoje? Não, chama uma pessoa, não necessariamente ele, mas chama uma pessoa desse quilate para vir e formar, depois vai dar o show, não tem problema, mas para aproveitar. Então, na verdade, muitas vezes o dinheiro que era da cultura está sendo gasto em entretenimento. E eu não acho que colabore com a cultura. Então, isso eu acho assim, algo importante. Eu vou voltar só na questão da fundação. Fica à vontade, por favor. Porque é algo que é significativo. Por que a fundação não poderia executar essas tarefas todas que você falou, de planejamento, né? Então ela faria a proposição, né? O planejamento, a proposição e a execução. É uma questão de vontade. Se você tem uma secretaria, uma fundação, você tem 2 carros pretos, né? Porque carro para o secretário, carro para o presidente da fundação. Sim. Você tem toda a estrutura de assessoramento do secretário, toda a estrutura de assessoramento da fundação. Por quê? Concentre as atividades. Ela não é especializada. Por que a fundação é executiva só? Porque ela quer. Né? A lei ela estabelece que ela tem que trazer toda aquela política cultural. Então ela pode fazer toda a política cultural. Se ela não está fazendo toda a política cultural, só está fazendo a parte de fomento, ela está executando só um pedaço das suas atribuições. Mas aí o erro não é da concepção, do modelo. Sim. O erro é da maneira como a fundação está sendo tocada. Entendi. Né? Então, você acha que é muito mais uma questão do gestor mesmo principal dar um olhar diferente ao funcionamento. Exatamente. Então, para você, tanto faz uma secretaria, uma fundação, mas é que tenha realmente uma estrutura de gestão para cuidar dessa pasta. Exatamente. Você tem, por exemplo, uma secretaria de planejamento. Você precisa de uma fundação ou de uma autarquia para fazer a parte executiva da Secretaria de Planejamento? Não. Ela
planeja e executa os seus planejamentos. Não há necessidade de você criar um outro ente fora da estrutura. Ah, mas eu optei pela fundação. Então passe tudo para a fundação. A parte de planejamento, a parte de gestão, a parte de execução, você passa tudo para a fundação. Eu não vejo nenhum problema em que isso aconteça. Pelo contrário, há uma tendência de que em fundações e autarquias a especialização ela seja maior. Eu posso citar como exemplo aqui o Instituto de Previdência. Normalmente são autarquias. Eles cuidam de toda a parte previdenciária. Toda a parte. Então, não da execução, não do pagamento de pensão, não do pagamento de toda a parte previdenciária. Eles que calculam qual a receita necessária para fazer face àquelas despesas. Então, a autarquia funciona muito bem. Já até pensaram em algum momento em acabar a autarquia, mas era por uma questão financeira. Né? Mas ela funciona muito bem. Eu acho que ela toca o seu negócio com mais especialidade. É mais a maneira como a pessoa enxerga. Isso Entendi. eu já ouvi, e aí eu não vou revelar o nome do santo, mas eu já ouvi o cara chateado porque ele deixaria de ser secretário e passaria a ser presidente de uma autarquia. Chateadíssimo. Né? Eu falei, olha, veja, essa é uma preocupação que está muito mais na cabeça das pessoas, é muito mais em relação assim... Ó, essa estrutura, só para a gente caminhar, que eu quero muito conversar com você sobre o plano de cultura e sobre algumas perguntas que chegaram aqui, né, de outros fazedores, mas alguns dados, assim, para a gente, né, ter uma noção. Hoje tem 144 cargos, né, dentro da estrutura da Funcaju. Dentro de uma, né, digamos, entre aspas, secretaria, mas de uma fundação que faz a gestão, né, da cidade, você acha que é suficiente, não é suficiente? Porque a gente não tem os concursos, né? A gente não tem os concursados. Então, e a gente discute muito se essas pessoas têm realmente a aptidão para estar na gestão de cultura. Porque, veja, quando eu quero alguém para a parte jurídica. Aí você vai para especialista jurídico. Eu quero alguém para a parte da saúde. Você vai para especialista de saúde. Mas da cultura parece que vai qualquer pessoa. Ninguém pergunta assim, não, veja. Todo mundo sabe de cultura. Todo mundo sabe de cultura, entendeu? Então, tipo assim, na cultura você tem a parte jurídica da cultura, você tem a parte contábil da cultura, você tem, entendeu? A parte administrativa. Então, assim, me preocupa muito e assim, para eu achar esses dados me tem um pouco de trabalho. Muito trabalho. Eu acho que a transparência é uma coisa que eu tenho falado para todo mundo também, ó, pensem muito na transparência, né, de como isso está sendo apresentado, porque às vezes, veja, quando você vem para um orçamento de 18 milhões, né, que foi o que eles receberam, né, quase 4 milhões foi só folha, né? E aí você considerando que você tem um Forró Caju que custa aí na sua casa de 4, 5 a 8 milhões, já teve casos. E um Réveillon também que você gasta mais 2, 3. Então você tem o orçamento concentrado em ações pontuais. Mas como é que a gente faz essa formação? A gente tem a Escola Valdice Teles, que é uma escola de formação de artes, mas é muito pouco divulgado. Até onde ela consegue alcançar, até onde as pessoas sabem que pode, que a prefeitura oferece o ensino de você saber um instrumento, de você saber uma técnica vocal, de você saber pintar uma tela, de promover isso, e isso muito centralizado numa escola, porque a gente não tivesse subsedes dentro dos bairros mais populares, são os centros, né, de cultura que a gente defende. Os centros de cultura, né, as escolas. Então, assim, acaba que eu ainda acho que eu não achava que era tantas pessoas, 144 cargos, porque eu não vejo dentro dessa estrutura. Bom, eu não sei onde é que cabem essas pessoas. Eu confesso que eu seria, assim, leviano se eu dissesse, é muita gente. Me parece que sim. Agora, dependendo das atribuições, tá errado o fato de serem todos ocupantes de cargo em comissão. Se realmente essa realidade se confirmar, como você suspeita e eu também, tá errado porque o cargo em comissão ele só serve para as atribuições de direção, assessoramento e chefia. Então, é muito diretor, muito assessor e muito chefe para serem 144 cargos em comissão ali. Execução, né? E pouco executor. Né? Porque você mesmo falou, você deu um passeio aí rápido, você viu os equipamentos. Por exemplo, em Aracaju a gente não tem um teatro municipal. A biblioteca estava fechada, em reforma, mas acabada. Acabada. Não conseguimos, da do Siqueira, não conseguimos nem entrar. A gente queria conhecer. Fomos barrados, não pode entrar. Não tá... Vocês chegaram aí na biblioteca, porque acho que a biblioteca hoje municipal, aqui seja maior de estrutura, se eu não me engano, é a do Augusto Franco, a Ivone de Menezes.
Eu acredito que seja. Foi, É. foi essa que a gente... Siqueira É, mesmo. entendeu? Foi no Mas Siqueira. depois visita lá essa, porque assim, acredito que às vezes até o conhecimento, sabe? Por exemplo, hoje, por exemplo, a pessoa chegou em Aracaju, eu quero saber o que que eu posso visitar para conhecer a cultura de Aracaju. Até isso dá dificuldade. Difícil. Pronto, esse é um outro programa, um outro item do nosso programa, que é a integração da cultura com a história e com o turismo, incentivando os hotéis a preparar, sempre incentivando, né? Os hotéis a preparar um roteiro turístico para o turista, de modo que ele possa conhecer ali, né, a Praça Olímpio Campos, a Praça Fausto Cardoso, a Ponte do Imperador, os pontos turísticos da cidade, porque isso são a identidade da cidade. Dá um passeio ali pelo centro. Então, esse tipo de atividade, ele, ele sim fortalece a cultura, ele expande a cultura, porque as pessoas que vêm de fora começam a conhecer um pouco do que nós somos, e gera muita riqueza, torna interessante. Como você diz, a Sim. pessoa vem aqui, vai para a praia, ok, vai ali comer um caranguejo, né, que também faz parte da nossa cultura, Sim. ok, mas não dá para ir além. Vamos ver quais são as raízes desse povo, qual a identidade, o que aconteceu aqui, que fatos históricos, que heróis essas pessoas valorizam, né? Perfeito. Elas cultuam. Então, isso é alguma coisa que pode ser feita. Que você pode associar o turismo, o evento, à atividade cultural. Elas casam muito bem. Né? Zé, eu aproveitando, eu queria passar agora umas perguntas que a gente recebeu do nosso setor, né, pra gente deixar aqui o nosso papo também mais interativo. Vitória, eu queria que você colocasse aí as imagens que tem Gleice. A gente recebeu. Pronto. Aí, pronto. A jornalista Gleice Queiroz, né, é uma jornalista bem atuante nessa questão política e ela vem, assim, pautando algumas coisas do nosso setor também, principalmente os problemas que a gente teve nos editais e tal. Ela fez a seguinte pergunta: os aracajuanos vêm assistindo os ataques ao patrimônio histórico, né, nos últimos anos. Tivemos recentemente a demolição da loja A Fonseca, né, assistimos à destruição da casa Augusto Leite, dentre outros ataques, né? Basta olhar para o centro histórico de Aracaju que a gente enxerga a nossa história sendo destruída. Né? Nem o Palácio Inácio Barbosa, sede histórica da prefeitura, escapou desse abandono. Já detectamos apenas possuir leis não servirá para proteger o patrimônio histórico da nossa capital, Não, né? certo. Uma cidade sem memória histórica é uma cidade empobrecida, Muito. né? Então, qual seria a visão, né, do candidato para a conservação aí do patrimônio histórico de Aracaju? Bom, nós temos vários pontos aí de ataque. O primeiro deles é uma removimentação do centro da cidade. E nesse aspecto, como eu disse no começo, a associação comercial ela nos deu excelentes ideias. Então, eu preciso levar serviços para o centro, para movimentar aquela região, gerar riqueza para aquela região e, no âmbito do município, por exemplo, restabelecer a sede para o centro da cidade. Na medida em que for possível e economicamente viável, levar as atividades do município, da prefeitura, para o centro da cidade. Destinar uma verba para a conservação do patrimônio, porque há uma limitação que muito daquele patrimônio histórico aí está na mão de pessoas privadas, né, entes privados ou do Estado, mas na medida do possível, conveniar com entidades culturais, às vezes há muitas entidades, inclusive estrangeiras, que têm interesse na nossa arquitetura para manter aqueles prédios de pé, tentar flexibilizar algumas regras para que as pessoas, mantendo as fachadas, possam ocupar internamente o prédio, né, porque mantém-se o patrimônio, mas é muito difícil, e isso aconteceu na Procuradoria, nós tivemos que sair do prédio que fica ali na frente da Praça Olímpio Campos, porque Sim. era inviável a manutenção do prédio. Um prédio lindíssimo, histórico, mas as paredes começaram a abrir. E para realização das obras, ficou tão caro, eram tantas exigências em virtude da proteção do patrimônio que se deveria impor, que ficou inviável. Nós saímos de lá e fomos para o prédio do Sinforme. Entendi. Então, é importante a revitalização do local, porque quando o local está movimentado, naturalmente, os interessados na manutenção dos prédios, e logicamente o próprio município, na medida do que for a sua atribuição, ocupar
esses espaços. Tem uma sugestão que eu queria já fazer para você levar aí, você pensar com carinho. Sobre os equipamentos, a gente não tem, né, um teatro municipal. Né? Os teatros que a gente tem hoje estão dentro do estado. E a gente tem um prédio lindíssimo que está abandonado lá no centro, que foi a sede já da prefeitura há tempos atrás e está lá jogado às traças. Por que não, pensando nessa revitalização, de trazer vida, né, fora do horário comercial, no centro da cidade, a gente poderia ter um teatro municipal, né? O prédio está lá, pode se estudar e tal, e fazer um teatro municipal e você ter um pouco dessa vida noturna, também durante o dia, enfim, de você ter, né, essa ocupação desse patrimônio que está lá sendo deteriorado anos a anos. O Mingo, inclusive, defende muito a criação de um teatro municipal, né? Como eu disse, é uma das pessoas que colabora com o projeto de cultura. Eu não tenho a convicção, porque eu não sei se realmente é necessário um outro teatro. Os teatros que existem não dão conta. Se eles não derem conta, essa é uma proposta absolutamente interessante. Mas é possível levar outras coisas também para o centro. Eventos gastronômicos, né? Ao redor das praças. Aí sim, a contratação de artistas para que eles façam sua arte ali nas praças, nos centros da cidade. Eu gosto muito, sempre me encanto com aqueles flash mobs, né? Sim. Artistas que aparecem. Poxa, seria tão bacana, né, que artistas, um projeto que eu acho interessante, os artistas de repente aparecessem no meio do povo, um começa a cantar aqui, outro começa a cantar do lado de lá, de repente as pessoas saem das lojas. São mecanismos simples que têm o condão de movimentar, de criar de criar serviço. Então, se eu monto lá uma feira gastronômica, eu coloco alguns artistas para tocar. Eu posso fazer isso todos os dias, na hora do almoço, por exemplo, enquanto as pessoas estão transitando. Eu posso surpreender as pessoas com esses flash mobs. A pessoa, pô, quem sabe não acontece hoje aqui, né? Um legal e tal. Né? Então, eu posso levar uma exposição para uma praça que talvez a pessoa não tivesse nenhum interesse em conhecer. Ou parcerias público-privadas, né? Como o Afé Comércio faz o Natal Iluminado. E, enfim, deu super certo e levou uma vida no período natalino por centro. Exatamente. Gigantesca. Pronto. Esse é o ponto, né? Como você faz aqui, né? Exatamente. Você trabalha com a economia da arte, como tantas pessoas trabalham. A arte é economicamente viável. Então é preciso encontrar esse ponto de convergência entre o público e o privado para que ela possa efetivamente, na prática, se tornar viável para aquelas pessoas que vivem da arte. Queria mostrar mais uma pergunta aí para a gente não perder o fio. Bom, Fórum Permanente do Audiovisual, também uma cadeia bem importante, né, de fazer esses registros. Ela faz 3 perguntas, porque a galera é bem organizada aí, já fez logo as provocações. Ó, eles queriam saber, né, o que o candidato propõe, a melhoria da ampliação do setor, né? E aí eu queria saber se você conhece alguma coisa de audiovisual produzido aqui, né? A melhoria dos espaços, né? Como a Sala Valmir Almeida, lá no Centro Cultural de Aracaju, e a recém-inaugurada semana Cinemateca, né? Tarcísio Duarte, lá na Biblioteca Ivone de Menezes, que eu falei, lá do Augusto Franco. E se existe alguma proposta de reativação do núcleo digital de produção, que é um importante espaço de formação e capacitação do setor. E aí, mais uma vez, você vê sobre formação e capacitação. Veja, eu peço desculpas, realmente, especificamente sobre o setor audiovisual, nós não nos debruçamos. A ideia é o estabelecimento de parcerias público-privadas, porque a receita do município, embora o orçamento seja muito pequeno, essa reativação de restauração de muitos prédios, reativação de diversas atividades, nem sempre ela é viável sob o aspecto financeiro para o município. Então, pensar numa forma, eu não sei responder qual ainda, de atrair o setor privado para que esses espaços sejam sim revitalizados, já que são importantes para o setor, então que eles sejam sim revitalizados, e pelo menos essa reclamação, se não acabar, porque às vezes é difícil, mas pelo menos que atendue. Não tenho a formação ideal, mas tenho alguma. E assim, e o nosso papo aqui, inclusive, não é que você me responda tudo, não, porque também ninguém é obrigado a saber tudo. Veja, eu acho que a gente conversar sobre isso acaba
poxa, eu vi umas coisas lá, tá, vou levar, vou verdade. procurar, e aí você ampliar na questão do seu plano. Mas já trazendo, por exemplo, uma sugestão também, quando você fala do setor privado, e aí retomando o porquê que eu acho importante uma secretaria, que dentro de uma estrutura de secretaria, você pode ter um setor de captação de recursos. Então você Pode tem. ter na fundação também, É, né? mas porque a fundação eu acho que não consegue ter essa profundidade que se precisa. Com 144 servidores, você tem todos os núcleos Mas dentro hoje daquela, já, de mas hoje já captação, de tem. instrução. Hoje já tem, não Aí funciona. é uma questão de gerenciamento, né? É, e aí o que acontece? Você tem, por exemplo, a Lei Rouanet aí que você pode utilizar para restauração de prédio público e tal, e esses recursos não são captados. E, inclusive, de 2022 para cá, a gente tem vivido uma era que o governo federal é o principal investidor da cultura na capital e no estado. Então, tipo assim, verba e condição você tem. Mas, poxa, qual é o investimento realmente próprio da prefeitura, né, no fomento, no gerenciamento dessa política pública? Só a Lei Paulo Gustavo, você vê, eles gastam 3, quase 4 milhões, né, com funcionalismo. Mas só a Lei Paulo Gustavo botou quase 6 milhões, que foi um investimento recorde. Nunca se investiu tanto em cultura como com, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi 24 milhões, né, para estados e municípios. E agora com a Lei Paulo Gustavo veio 55 milhões entre estado, Sergipe e municípios. Então Aracaju ficou com algo em torno de quase 6 milhões. Então investimento que nunca a iniciativa realmente do município fez esse investimento em fomento. Ele gastava em festa, fazia um forró caju. Entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu falo que às vezes você pensar a política cultural é muito mais além do que o fomento imediato. Não, vai ter Sem aniversário de dúvida. Aracaju? Vamos fazer. Vai ter o carro? Vamos fazer. Beleza, mas como você falou, às vezes tem até o artista que ele tem o dom, mas ele não desenvolve, e por ele não desenvolver, ele não consegue subsistir daquilo, porque se a gente for analisar, todo artista ele é um microempreendedor. É um empreendedor daquela arte dele que acaba virando um produto. Então, se a gente não capacita, não se fala tanto, não, vamos Sebrae, vamos capacitar os empreendedores. Por que, que o artista não é um empreendedor? Não é tratado como esse empreendedor também, entendeu? Entendi. E aí, ainda que eu levo como missão aí, pense direitinho, talvez a secretaria validar realmente essa possibilidade e a relação que você falou. A gente tem um projeto novo de fazer com os hotéis, de ter esse roteiro. Aí você vai ter uma comunicação de pasta com pasta. Será que uma comunicação da secretaria com a fundação é a mesma coisa de secretaria para secretaria? Aí você vai para a estrutura. Mas, por exemplo, você que tem muito mais experiência aí sobre gestão, sobre o que você pode fazer ou não, entendeu? Mas fica essa provocação que quando a gente vai desmembrando, é onde eu me dá essas dúvidas, sabe? Por exemplo, se eu quiser fazer realmente uma parceria entre a Secretaria, sei lá, de Segurança Pública, né, com a cultura, mas se eu fizer por uma fundação com a secretaria, tem o mesmo peso de secretaria por secretaria. Então, assim, eu não sou especialista em política, mas vejo pelo meu setor que talvez Na a prática não força funciona, né? não funciona, né? Às vezes há uma diferença entre o que se concebe teoricamente e o que você executa na prática. Na prática é possível que o secretário olhe para o presidente da fundação como um camarada de uma estatura inferior. Mas, enfim, isso é algo que também com gestão você consegue resolver. Pronto, Olha, eu vou passar mais uma, né? Me coloca de vídeo. Acho que tem a Euler falando sobre artes cênicas. Veja aí. Olá, eu sou a Euler, artista de teatro, e estou aqui para perguntar para vocês quais são as propostas para a área teatral e principalmente no que concerne aos espaços públicos para receber grupos, não só para se apresentar, mas também para ensaiar. A gente sabe que os grupos de teatro têm muita dificuldade de encontrar espaços, né? E eu gostaria de saber quais são as propostas nesse sentido. E também gostaria de saber quais as medidas serão tomadas para que a gente tenha uma gestão na Funcaju mais participativa e que dialogue melhor com o artista do que a atual. E, quem sabe, pensar também na Secretaria de Cultura do município. Um beijo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Isabelle Ribeiro, eu estou à frente do Grupo Gambiarra, da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, e sou uma apaixonada e entusiasta da economia criativa de Aracaju há mais de 12 anos.
E eu quero saber de vocês hoje qual é a sua contribuição e a sua ação de planejamento para fomentar a economia criativa de Aracaju. Pronto. Você viu que a Euler traz essa questão dos tra- espaços, né? ele traz até uma informação, né, se faltam espaços, esses espaços têm que ser criados, né? E aí, nesse sentido, começa a entrar em pauta a possibilidade de investir num teatro municipal. É uma possibilidade. O Euler, inclusive, ele é um empreendedor. Sim. Ele tem a sua atividade de passear com as pessoas Sim. no centro da cidade, mostrando Aracaju, contando sobre a Exatamente. história de Aracaju. Você já teve a oportunidade de fazer? Eu não fiz ainda, o professor Rodoval estava me incrível. falando sobre a atividade, quer dizer, como você consegue gerar recurso a partir de uma atividade cultural tão interessante que agrega tanto para a cidade. Em relação ao diálogo, qualquer secretaria, fundação, autarquia, qualquer órgão da administração pública, ele tem uma obrigação básica que é ouvir aquela pessoa para quem ele presta serviço. Então, eu repito sem parar, fico chato às vezes por causa disso, que a dificuldade às vezes do servidor é entender que ele só existe para prestar serviço ao cidadão. Se ele não presta o serviço, ou se ele presta um mau serviço, ele não serve para nada. Então, se o servidor quer ser valorizado, ele precisa entender, e do mais alto ao mais baixo, ele precisa entender que ele está lá não por si mesmo. A secretaria, a fundação, ela não existe por si, ela não tem valor por si, ela só vale na medida em que ela entregue serviço. Então, é preciso, na escolha de um gestor, escolher alguém que seja capacitado, nem sempre o artista, às vezes é um excelente artista, mas é capacitado para gestão, tem que ser uma pessoa capacitada para a gestão e capacitada para aquela gestão cultural, que se cerque de uma assessoria capaz de lhe dar o subsídio que ela precisa para fazer as escolhas adequadas e sempre ouvir o seu público-alvo. Isso é básico. Em relação à economia criativa, que é o que você faz, o que ele faz, né, também, essa é uma das nossas principais metas, né? É mostrar para as pessoas que elas não são, para os artistas, que eles não são dependentes do poder público. Então, é oferecer toda a estrutura que é necessária, uma praça para exposição, um espaço para exposição, uma formação que seja necessária. A gente vive um cipoal, um emaranhado de leis. Hoje, para a pessoa conseguir se adequar a um edital, ela precisa de uma tremenda assessoria, né? Um artista, ele vai se dedicar mais à parte burocrática, a burocracia é insuportável, do que propriamente a parte artística. Então, criar espaços. Em Joinville foi feito um espaço, a Prefeitura do Novo foi feito um espaço dedicado também mais à criação tecnológica. Certo. Basicamente, o que o município fez foi criar um espaço que as pessoas frequentam e onde elas trocam informações, ideias, projetos, e isso deu um boom na atividade tecnológica na cidade. É uma espécie de startup, não? Uma incubadora de startups de tecnologia. Um hub de tecnologia. A mesma né? coisa pode ser feita na área da cultura, né? Colocar aquelas pessoas, divulgá-las, né? Mostrar o que elas produzem, mostrar qual o valor que tem aquela atividade cultural. Né? E quando a gente fala também muito, sabe, Zé, quando se fala muito assim, equipamento e tal, e às vezes, por exemplo, a Euler mesmo mostra que ela não precisa de, assim, obviamente, se tiver um teatro, mas ela não deixou de fazer a arte dela, o espetáculo dela, porque ela não tinha um teatro, né, para se apresentar, né? E aí é onde mostra a parte da economia criativa, né, de como a gente é diverso e a gente consegue criar oportunidades, né, através da criatividade mesmo, entendeu? E isso entrando numa política realmente de gestão, né, de como a gente pode, se fala muito, temos que aumentar emprego, temos que aumentar a renda e tal. Pô, nosso setor é um polo muito gerador de receita e de emprego, né? Porque como é que a gente não pode ter esse olhar um pouco mais, vou dar a estrutura, porque até tem um estudo que a cada real investido em cultura, você volta quase 2, você quase dobra, entendeu? O retorno, né? Por exemplo, se falou muito aí nos festejos juninos, né, no investimento do governo do estado, né, que eles investiram quase 30 milhões, esperando ter um retorno de 100 milhões, né, para o estado. Então, tipo assim, é importante, só que às vezes não se leva, né,
se leva a atividade artística só pela visão do artista, do cara que está fazendo, mas não do que envolve. A gente tem artistas, por exemplo, como o Velho, que é um artista plástico aqui sergipano, super reconhecido, que tem peças deles expostas na Europa, né? Passou um dia desse no Jornal Nacional, mas, por exemplo, ele foi o cara que conseguiu derrubar 300 milhões de barreiras, né? E chegou em algum lugar. Mas quantos velhos a gente não podia ter se a gente tivesse esse olhar na gestão, de formação, de preparação, sabe? Porque muita gente fica pelo caminho. Eu posso dizer como experiência própria, Badalando nasceu de 2017, quando eu lancei um álbum e foi o número 1 do meu pendrive, que nem consegui mostrar pra ninguém, porque eu não sabia como divulgar aquilo, como levar aquilo pras pessoas, entendeu? Então, quando hoje eu tenho uma solução de como fazer os artistas serem ouvidos pelas outras pessoas, foi porque eu passei por essa frustração. Só que quantos nessa frustração não desistem? Aí vai ser um Uber, vai ser um motoboy, vai ser, entendeu? E quanto a cidade também não perde. Então, é essa visão que eu sempre trago para todos os candidatos, que se todo mundo sair daqui, pelo menos esse cara, realmente, a cultura realmente pode ser um motor de desenvolvimento do meu governo. Para mim, o jogo já está vencido, porque é essa semente que a gente precisa plantar. E eu sei que é muito massa você ir para um teatro e bater palma para um espetáculo legal, de você ouvir uma música e num momento, um dia triste, deixar você alegre, né? De você ir para um show e você tá triste e você dançar uma quadrilha. As quadrilhas mesmo, eu recebi a quadrilha Assum Preto, que foi a primeira campeã brasileira, né? De quadrilhas, e a gente trata as quadrilhas como qualquer coisa. E você vê, por exemplo, as quadrilhas, pra mim, é como se fosse a minha escola de samba lá do Rio e de São Paulo. Por que as quadrilhas da gente não são encaradas dessa forma? Porque a gente não tem um desfile de quadrilha televisionado, uma nossa arena da quadrilha, tá aí no norte, pessoal, o Boi Garantido, entendeu? E a gente tem as quadrilhas, que é uma coisa incrível, até me arrepio de falar, porque eu já participei de organização de concurso de quadrilha. E às vezes é desumano a forma que são tratadas aquelas pessoas, que é um trabalho de um ano todo. Um vestido de quadrilha é quase 3 mil reais. E o quadrilheiro, né? E eles gostam que chamam de quadrilheiro mesmo, ele não ganha nada. Sabe, aí o governo faz um concurso pro cara ganhar 10 mil. Aí um casal de noivo da quadrilha, né? Que é o destaque, vamos dizer assim, a roupa é 4 mil reais. 10 mil vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, existe uma economia muito grande dentro da cultura, que precisa ser enxergada com outro olhar. Eu sempre falo assim, todo mundo me fala, David, tenha cuidado com o que você vai falar. Mas quando eu falo assim, que cultura não é assistencialismo. Não é mesmo. Sabe? O artista não é servidor público, não é para ficar, exatamente, né, o tempo inteiro tirando do Estado. Não é. Não, esse tipo, concursos de corais, de bandas marciais, de quadrilha, de chorinho, são atividades que animam, que movimentam e que geram uma mentalidade cultural. A exposição de, talvez, a utilização desses prédios públicos, com prédios privados com a devida autorização, da arte na rua, arte na parede, no muro ali, para, né, tentar, de alguma forma, chamar atenção, disponibilizar um espaço para o artista, criar um espaço para que o artista de rua também ele possa se manifestar, enfim. E a gente conhece artistas de rua que ganharam o mundo. Com certeza. Né? Então, esse tipo de movimento na economia que a cultura traz, que a arte traz de um modo geral, é espetacular. E é mal aproveitado. Realmente, definitivamente mal aproveitado. Como, assim, princípio, né, o Partido Novo ele aplica as suas políticas públicas baseadas em evidência. Significa o quê? Que aquilo que já deu certo em outro lugar, a gente não tem o menor problema de copiar. Então, a gente copia e, evidentemente, faz as atualizações e as adaptações que forem necessárias. Mas a nossa predileção é exatamente por essas políticas públicas que já deram certo, que já foram implantadas, muitas vezes estão sendo tocadas pela iniciativa privada, e nós trazemos para o nosso projeto de governo. Uma outra questão interessante, né? Nós valorizamos pouco a nossa língua, que é um dos elementos que mais nos identifica. Língua e religiosidade. Então, o Museu da Língua, isso
está também no nosso radar, o Museu da Língua Portuguesa, parece que não tem no Nordeste. Então, seríamos um diferencial Ou também em relação um a isso. museu do nosso dialeto próprio. O Museu da Língua, ele pega, né, Né? todas as variações, né, os dialetos que são falados aqui nessa nossa capital, no nosso estado. Então, há muitas propostas interessantes que têm o condão de movimentar a economia, de atrair pessoas. Nós precisamos nos destacar. Hoje em dia, na economia de um modo geral, a gente precisa se destacar, fazer uma coisa diferente, porque se a gente não chamar atenção, né, não consegue ser visto, e aí não adianta. Aí a economia desanda, né? Zé, pra gente, estamos chegando ao final, mas assim, mais uma vez, obrigado por você ter topado. Acho que o papo tá muito massa, muito aberto, muito franco, muito honesto mesmo, sabe? Com as visões, né? Em alguns momentos diferentes, mas complementares, mas abertas realmente se você sair daqui, cara, com isso que você ouviu, né? Com as perguntas que a gente conversou, e você chegar para sua equipe e dizer, ó, galera, tem algumas coisas que a gente pode rever. A gente já ganhou o jogo. A gente plantou essa semente e vamos esperar ela germinar. Sobre plano municipal, né, de cultura, só para a gente dar uma passada, que também é importante, porque recentemente, né, foi aprovado e sancionado, né, um plano, né, que dita os próximos 10 anos. Então, caso você seja eleito, você vai receber esse plano aí que deixaram para você, né? Vai deixar para o próximo gestor. E aí o que acontece? Esse plano, ele reflete muito a falta de profissionalismo que se levam com a cultura. Por exemplo, o plano, a gente está falando de um plano, né, que vai ditar os próximos 10 anos da política pública cultural. E aí, esse plano chega às 11h30 da manhã na Câmara de Vereadores, numa sessão para ser votado com urgência. Ela é votada ao meio-dia. A 12h40 se pede uma vista para fazer algumas emendas. Se faz essas emendas em mais 40 minutos. Uma semana depois o prefeito sanciona. E aí o que acontece? Nessas emendas, o que ficou decidido do plano? Que em setembro, até setembro, eles vão fazer uma nova eleição do Conselho Municipal de Cultura, que o presidente da Funcaju se colocou como presidente do conselho. Então, se o conselho, né, que é uma orientação do governo federal, pede que tenha participação popular da sociedade civil para fiscalizar a gestão pública, né, o próprio gestor ficou como presidente. Não é sugestão não, está na lei 4.835, é a obrigação que haja pelo menos paridade. Você pode ter um conselho com mais representantes da sociedade civil do que da administração pública, mas não pode o contrário. Exato. E assim, você ter o presidente para fiscalizar ele mesmo não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido, né? E aí, o que acontece? Aí você tem aprovação, né? Se celebrou, beleza, porque nunca teve, mas até setembro você vai refazer essa eleição e até dezembro você vai rever aquilo que foi aprovado. Aí são coisas que realmente eu não consigo entender. E uma coisa que me deixou feliz, mas não sei se isso vai continuar, porque vai ser revisto até dezembro, que é a criação desse fundo, né, do orçamento que você começou a falar lá no início, que no plano ficou coisa de 1,5% do orçamento da cidade. E aí, assim, eu fico feliz porque eu acho justo. E outras cidades, como São Paulo, como Salvador, como Recife, né, eles têm mais ou menos entre 1% e 2%. Né? 1,5% acho justo, mas aí é um impacto assim, grande falando em orçamento, Imenso. Né? O que você acha, assim, disso? Você acha que realmente vai ter que rever? Foi de mais, foi de menos? Como é que você conseguiu ver um pouco desse parapapá aí que foi esse plano? Quando você muda uma estrutura legislativa, você tem que ter muito cuidado, porque pequenas mudanças, elas acarretam efeitos que podem ser desastrosos. Então, pequenas mudanças provocam imensos efeitos. Vou dar um exemplo para me fazer entender. Sim. Depois da criação da faixa exclusiva de pedestre,
aquele fluxo de carros que antes transitava por 3 faixas, agora transita só por 2. Resultado, engarrafamento, não tem jeito. Sim. Ora, como aumentou o fluxo em 2 pistas, se não houver uma mudança no tempo do sinal, isso vai gerar problema. E já está gerando, porque eu tenho o mesmo número de carros que antes escoava por 3 pistas, agora escoando por 2. Mas o sinal abre e fecha no mesmo tempo. Gera engarrafamento. Se ele fizer uma alteração no sinal, por exemplo, ali na beira-mar, na entrada, no cruzamento com a Farolândia, se ele fizer uma alteração no sinal, ele vai necessariamente implicar, gerar uma mudança em quem está vindo ali da Farolândia. E se essa alteração também piorar o trânsito, é possível que as pessoas mudem de trajeto e comecem a usar o Augusto Franco. Por que eu digo isso? Porque pequenas mudanças, veja, decidiu-se uma faixa de pedestre. Poxa, mas essa é uma adesão que traz tantas consequências. Como é que você, num plano cultural, você prepara sabendo que ele provocará assim, impensáveis efeitos, né? Não dá para você projetar quais serão os efeitos que ele produzirá. Certamente são muito maiores do que aqueles que você já projetou. Perfeito. Como é que você prepara um plano sem discutir esse plano? Não discutiu nem com os vereadores, quanto mais com a sociedade. Não pode. Então, esse é o tipo do plano que exige uma audiência pública para debate, né, para discussão na Casa Legislativa e depois, se for o caso, aprovação. É difícil você entender que o plano saia com perfeição. Provavelmente ele foi copiado de algum outro lugar e aí alguém chegou porque na administração, infelizmente, funciona muito assim. Rapaz, isso aqui já foi aprovado lá, pô. Tá lá, em Salvador já funciona. Ah, então tá bom, funciona em Salvador. Às vezes é uma realidade completamente diferente da nossa. Eu não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que é comum. Então, é uma irresponsabilidade um parlamentar, seja ele qual for, aprovar um projeto que ele não conhece. A mesma coisa aconteceu com a reforma tributária. Um desastre. A reforma tributária é um desastre, na minha avaliação. Um desastre. Mas são quase 40 folhas de reforma tributária que chegaram mudando o sistema constitucional, quer dizer, toca o país inteiro. Chegaram e em 30 minutos, né, passou pelas comissões e foi aprovado. Quer dizer, não dá, né? Assim, isso não é alguma coisa aceitável. Dentro da sua avaliação que você falou assim, de orçamento, você deve ter estudado o orçamento da cidade e tal. Você acha que 1,5% é uma coisa que dá para segurar a gente da cultura? Pensar a cultura, pelo menos, porque hoje a gente não tem nada, né? Você acha que é suficiente? Dá para, né, começar? Veja, você vai ter aí 600 milhões? 4, o orçamento está em 4 bi, né, do município. Então, quer dizer, 4 bi, né, 60 milhões. É uma variação, assim, razoável, né? Você multiplica por 3, na verdade, o orçamento. Fora o orçamento da própria... Porque o fundo, ele tem uma destinação específica. Você não pode tirar para usar em outra atividade. Isso. Agora, a verba que é da fundação, essa continua com a fundação. Então, me parece aí que se multiplicaria praticamente por 4, né? Você teria a verba do fundo e a verba que já é da fundação, né? Aí eu acho que... Entendeu? Porque falta, sabe? É coisa de se pensar, como você falou, né? Às vezes pequenas coisas causam efeitos. Nesse caso, o efeito vai ser grande, porque o aumento de receita ele é muito repentino. Então, o gestor tem que ter muito cuidado para não gastar mal esse recurso, queimar aquilo que ele não precisa, porque a tendência muitas vezes é essa, vou gastar tudo de forma responsável. Não é, logicamente, para você deixar de executar o seu orçamento, mas quando você tem um acréscimo tão abrupto, tão repentino e tão grande, aí é difícil até você se reestruturar para usar esse recurso. Eu acho que sim. Acho que aí você tem recurso suficiente para fazer uma boa, não uma perfeita, mas uma boa gestão da área cultural. E aí você consegue começar a ir para um ponto de partida, né? Eu tenho esse orçamento de 1,5, então vamos fazer esse orçamento de 1,5 chegar e colher os resultados das mais diversas pastas que, inclusive, ele vai refletir, né? Exatamente. Zé, 60 milhões é muita coisa. Né? É muita coisa. Eu até li, não sei se você viu, mas ele aconselha você procurar lá na TV, no YouTube deles, ele tem essa sessão. Você vai ver, foi bem constrangedor. Porque teve vereador falando, velho,
Eu vou aprovar, porque senão a gente vai perder o dinheiro, né? Que é a próxima lei que o governo federal mandou, que é o Programa Nacional Lei Aldir Blanc, que vem mais 5 milhões para Aracaju durante 5 anos, né? Então, assim, o governo federal está fazendo muito a sua parte, né? E ainda a gente aqui ainda está patinando. Mas, assim, fica até de você, quando você tiver um tempo, você vai entender, porque foi bem, achei bem constrangedor. A sinuca de bico foi grande. Ou os vereadores aprovavam e continuava com esse recurso, ou desaprovava e ia perder esse recurso. Mas podia pelo sabe? menos parar para estudar, né? Será que não dava para apreciar esse projeto em uma Chegou semana? 11h30, mas é porque chegou no último dia de prazo, entendeu? Você vê como é complicado. Então, assim... A pergunta é, por que demoraram tanto para demorou encaminhar tanto? esse projeto? Exatamente. Bom, Zé, ó, muito bom lhe conhecer. Bom te conhecer também. Muito, muito rico. Eu sempre... Eu sou aqui um grande entusiasta, sou um grande aprendiz aqui quando eu estou no podcast, porque eu sempre consigo, dentro das histórias das pessoas, né, das experiências, a gente sempre tirar coisas positivas. Tirei muitas coisas positivas da sua história. Desejo muita sorte, muita resiliência, muita paciência, porque o processo eleitoral é complicado, né? É bruto. É bruto. Você falou como outsider, né? Você já não vem, né, com corporações, com família, né? Com aquela velha prática da política, né? Eu lhe desejo muito boa sorte, que você leve tudo que a gente conversou aqui nesse podcast sobre o setor cultural como um aceno positivo de uma classe que cada vez mais vem se aperfeiçoando, vem gerando riqueza, vem alimentando diversas mesas, vem conquistando destaques fora do nosso país, inclusive, e que possa ter esse olhar. Em Aracaju, a gente tem artistas que já foram indicados ao Grammy. Em Aracaju, a gente tem artistas expondo em diversas galerias do mundo. Em Aracaju, a gente tem artistas que estão aí nas plataformas de streaming para todo mundo. Em Aracaju, a gente tem curadores de festivais como o Prêmio Multishow de Música, que eu faço parte da Academia de Curadores. Então, a gente tem gravadora, a gente tem editora, a gente tem direitos autorais, a gente tem muita gente fazendo. A gente tem a Eula, que não tem um teatro para ela fazer uma performance dela, e ela faz isso no calçadão do centro. Então, a gente tem um setor muito resiliente, um setor que sempre está se reinventando. Já teve mais cansado, mas hoje já entendeu sua importância. Então, leve esse podcast, essa conversa, essa voz, essas ideias, para que possa contribuir para o seu modelo de cidade ideal, e que no seu modelo também ideal tenha uma cultura cada vez mais forte. E deixo você à vontade para fazer suas considerações finais. Eu quero só agradecer a oportunidade, a dupla oportunidade, a oportunidade de conversar com você e a oportunidade de aprender bastante. Então, para a gente do novo, né, para aqueles que fazem o novo, esse tipo de experiência é o que mais importa. O que a gente pretende é preparar políticas públicas que realmente atendam às necessidades, né, às dores da população. Então, muito obrigado. Agradeço também de público aqui ao professor Rodorval, que Esse é fera. me ajudado muito. Esse tem na área da história, esse eu cultura. conheço da história. E é o Mingo Santana, que Outro. pacientemente senta comigo para conversar sobre. Não, e sobre um guerreiro cultura, incansável da nossa cultura aí. que é também pré-candidato pelo eu Novo não sabia também, né? Que coisa boa. a vereador de Aracaju. E eu agradeço muito porque é uma área com a qual eu trato pouco, a gente convive pouco ali naquela lide diária, então é muito importante. Se você não tem aquelas pessoas ao seu lado que possam te dar subsídio, você fica Talvez você não tenha voando, pessoas falando pra você, mas tem uma música que você chega em casa e relaxa, Mas tem uma série, tem um negócio. Com certeza a cultura tem. tá na nossa vida. Com certeza né? tem. Não, é você parar para pensar, né? Para entender como é que aquele processo se deu, como é que se chegou. Como você disse no começo, como é que se chega? Aquele artista, ele não surgiu do nada. Ele traz um histórico, ele traz uma vivência, ele traz uma experiência. E essa experiência muitas vezes é tão boa pra gente. Então foi
assim, uma oportunidade riquíssima pela conversa e pelo aprendizado. Muito obrigado. E me diga onde é que a gente encontra aí a sua caminhada, suas redes sociais, seus arrobas. Onde é que a galera vê essa caminhada pois aí? Pois é, eu estou no Instagram, eu peço que as pessoas me sigam no Aí. @Zé Paulo Leão. Né? Lá eu tenho a oportunidade de expor um pouco do que eu penso sobre diversos assuntos. Agora, cultura era um sobre o qual eu ainda não tinha falado. Já tenho condições agora de gravar Coisa boa. alguma coisa, de falar sobre o tema. Mas é importante que as pessoas vão conhecendo os pré-candidatos para que tomem decisões inteligentes e acertadas no dia das eleições. Coisa boa, meu velho. Obrigado, boa Eu sorte. que agradeço, obrigado. A batalha é árdua, mas não vamos em desista. frente. Tem que ter esperança. É isso aí. Obrigado. Bom, galera, é isso. Mais um episódio concluído com sucesso. Mais um papo de alto nível sobre cultura. Plantando aí essa semente do nosso setor aí para o nosso futuro ou futura prefeita de Aracaju. Eu fico por aqui, mas já convidando vocês. Comentem, compartilhem. Propague esse conteúdo. É muito importante que você seja um profissional da área cultural ou seja um entusiasta, você que quer sua cidade cada vez mais rica culturalmente, você que frequenta os eventos, frequenta as exposições, frequenta os espetáculos. A gente precisa que realmente a cidade de Aracaju seja esse modelo, não só da cidade de qualidade de vida, né, estruturalmente falando, mas uma qualidade cultural, beleza? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo episódio com o próximo pré-candidato aqui no Badalando Podcast. Um abraço.